Fala galera do DCM, nós entrevistamos Roberto Beijato Júnior, advogado de Luan Araújo, que foi vítima da ameaça armada com Carla Zambelli, feita pela Carla Zambelli. Acompanhe a entrevista. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde aí a todos os espectadores do DCM. Né? Respondendo aqui as perguntas, a primeira, em que o senhor me pergunta se eu temo que a Carla Zambelli faça algum ato violento no dia das eleições após o fechamento das urnas. A Carla Zambelli em si, eu não creio que depois de tudo isso que aconteceu e da repercussão que deu, ela vai fazer alguma coisa de imediato. Mas o que me preocupa é a repercussão desse clima de violência, né? Agora sim, no dia das eleições, para outras pessoas, né? Então, passado o resultado da eleição, será que vai haver uma aceitação pacífica desse resultado? Como será que isso daí vai se dar? Isso me preocupa. Eu acho que é uma preocupação que muita gente, boa parte da sociedade deve ter nesse momento em que realmente a gente está vivendo um clima muito belicoso, um clima muito agressivo na política, né? Em que poucos são os debates envolvendo efetivamente ideias e muitas são as agressões, os xingamentos, o rebaixamento da discussão política. Isso é lamentável. Aqui na segunda pergunta, se eu acredito que a Zambelli será presa em breve. Eu penso que ela deveria ter sido presa em flagrante na situação, né? Os crimes que ela praticou são crimes ali, vamos dizer, tirando o crime possível crime de racismo, que tem que se investigar, são crimes afiançáveis. Então, ainda que ela fosse presa, ela acabaria sendo solta, né, para responder o processo em liberdade. O que eu creio que tem que acontecer, e esse é um ponto muito importante, esse caso não pode cair no esquecimento passadas as eleições. Então, tem que se cobrar tanto da Câmara dos Deputados o processo ético disciplinar, porque inevitavelmente a deputada quebra com o decoro parlamentar quando ela tem esse tipo de postura, né? E também não cair no esquecimento para que tanto a polícia quanto o Ministério Público deem a resposta devida tanto a Carla Zambelli quanto ao segurança dela, né? Quanto aos crimes que foram cometidos ali, eventual ameaça, disparo de arma de fogo, possível crime de racismo, dependendo de para onde foi efetuado esse disparo, até uma tentativa de homicídio. Então, são crimes muito graves que estão sendo apurados. E quanto à terceira pergunta, se eu acredito que a sociedade repudiou o ato de violência armada de uma maneira adequada, aqui, pelo menos até esse momento, o que eu tenho visto é uma discussão muito politizada, né, muito partidarizada, melhor dizendo, sobre esse assunto, né? Então nós vemos apoiadores do presidente Bolsonaro que vão negar a todo instante que houve algum crime, etc., mas não, obviamente, por uma razão apaixonada da parte deles, não por uma razão racional, né? E fora de outras pessoas, eu pelo menos não vi ainda uma manifestação adequada de instituições, da própria Câmara. O próprio presidente da Câmara já tinha que ter se manifestado sobre isso, se é que não se manifestou ainda, mas eu pelo menos não vi, né? Então eu desconheço. Então eu acho que deveria ter... Esse é um tema, na minha visão, que independe de ideologia política. Você pode ter uma ideologia A, uma ideologia B, C, D ou E. Isso é legítimo e tem que ser discutido abertamente. É assim que se ganha em política, né? Ganha em conteúdo. O que nós vemos é uma discussão agressiva, feita com o fígado e não com a cabeça. Esse é o grande problema. Então eu penso que tem que se ter uma resposta adequada, porque não é um ato que somente quem é contrário ao Bolsonaro ou a Carla Zambelli tem que repudiar. Não, isso é um ato que todas as pessoas minimamente civilizadas têm que repudiar isso. Como é que uma deputada na rua, independentemente se teve ou não discussão verbal antes, pega uma arma na véspera de uma eleição, persegue uma pessoa com segurança, né? Então isso é lamentável. Eu acho que precisa ser alvo de um profundo repúdio de todas as pessoas, independentemente do viés político, porque não é uma questão partidária, política, é uma questão do mínimo de civilidade, né? Não tem como aceitar esse tipo de coisa, né? E quanto à última questão, porque a Carla Zambelli
foi racista, veja, eu penso que, principalmente, a justificativa dela, né, vejam, ela fala lá, mandaram 2 homens negros para cima de mim, quer dizer, qual que é a relevância disso? Mostra realmente ali um preconceito ali da parte dela. Foram primeiro que não tinha todo esse tanto de gente que ela falou, ela mentiu várias vezes, isso está claro, né? Os vídeos mostram isso, ela fala que foi empurrada, que foi agredida, o vídeo mostra que ela caiu sozinha, etc. Quer dizer, foi tudo um engodo, tudo um negócio aí, um factoide, né, que ela tentou criar depois para se justificar e que saiu pior que a emenda aí, né? Então, o que eu vejo aqui de racismo é primeiro pela percepção inconsciente dela perseguir uma pessoa negra armada, indo atrás dela, caçando aquela pessoa. É impossível ela falar em legítima defesa nisso, não existe, isso é uma argumentação que não tem cabimento nenhum, na medida em que o que é legítima defesa? É a reação moderada a uma agressão injusta, ou iminente, né? A agressão injusta que está ocorrendo, ou na factoide, né, que ela tentou criar, depois para se justificar e que saiu pior que a emenda aí, né? Então, o que eu vejo aqui de racismo é primeiro pela percepção inconsciente dela perseguir uma pessoa negra armada, indo atrás dela, caçando aquela pessoa. É impossível ela falar em legítima defesa nisso, não existe, isso é uma argumentação que não tem cabimento nenhum, na medida em que o que é legítima defesa? É a reação moderada a uma agressão injusta, ou iminente, né? A agressão injusta que está ocorrendo, ou na iminência de ocorrer. A pessoa está fugindo, sendo caçada, cadê a agressão? Não tem legítima defesa nenhuma. E é uma reação proporcional, né? Se houve ou se não houve uma desavença verbal entre eles, isso não autoriza a pessoa a sair pegando uma arma. Mas talvez, né, por ser uma pessoa negra, que ela viu que era uma pessoa ali, vamos dizer, sob a acepção dela, uma pessoa vulnerável ali, ela se sentiu no direito de ir para cima, etc., tudo ali naquele calor do momento, e depois tentou criar uma justificativa que mostrou ainda mais esse aspecto, talvez, aí do preconceito, né? Então, eu penso isso. Se eu puder contribuir com qualquer outra questão, fico às ordens, tá certo? E é isso. Muito obrigado.